Olá, gente boa. Que bom ter vocês aqui. Muito bom, muito bom. Saibam que são sempre muito bem-vindos. Eu vou falar sobre um tema difícil. Falarei sobre tiranias, mas é preciso que o faça. Porque nos tempos históricos, os períodos mais obscuros, as noites mais obscuras e muitas vezes as noites obscuras mais prolongadas, são aquelas em que os povos viveram sob tiranias. Então é importante que pensemos sobre isso, e eu vou falar mais detidamente até sobre os medos que as tiranias provocam. Sim, medos no plural, não é só medo, não. Medos. As tiranias impõem o domínio do medo, claro. Mas há um outro medo, do qual pouco se fala, que é o medo do tirano. O tirano que eu conheci mais, não porque tivesse estado pessoalmente com ele, mas porque o estudei detidamente, foi Fidel Castro. Fidel Castro era um homem medroso. Ele tinha medo dos Estados Unidos, mas tinha medo do povo cubano. Ele não era uma pessoa benquista pelo povo cubano, depois de alguns anos da sua experiência fracassada, experiência revolucionária. Fidel Castro, ele tinha tanto medo que, embora tivesse uma residência oficial, ponto zero, conhecida como ponto zero, ele tinha outras casas, várias outras casas em Havana, e ele mudava de moradia do local onde passava as noites com toda a frequência, com grande frequência. Estava aqui, hoje, amanhã ele estava dormindo num outro lugar. Ele circulava sempre numa caravana de 4 veículos, sempre ele num veículo incerto naquela fila, com 4 veículos e 14 guarda-costas. E muitas vezes, quem estava ocupando o carro do Fidel era um sujeito, um sósia dele, chamado Silvino Alvarez. Ele achou um sósia e contratou esse sósia para ganhar a vida como sósia de Fidel Castro. Então ele circulava nos carros, abanando para as ruas, para as pessoas, um sorriso no rosto, como se Fidel estivesse passando por ali, alegre, festeiro, saudando a população. Assim era Fidel. Ele tinha medo, como todo tirano tem, medo de perder o seu posto para alguém. Não? Então ele tinha um medo danado dos comandantes revolucionários que eram mais simpáticos perante a população. Ele tinha um medo danado de Camilo Cienfuegos pudesse ocupar o lugar dele, dar-lhe um golpe, porque Camilo era um tipo folgazão, sorridente, notívago, usava um chapelão diferente dos colegas, virado para trás, de aba virada para frente, rosto exposto, sempre sorridente. Era um tipo comunicativo. Então, Fidel tinha um ciúme danado. Como todo tirano tem ciúme de todo aquele que pode tirá-lo do lugar, que pode ser melhor do que ele, e pode ser mais apreciado que ele, que seja mais narcisista que ele, o que seja. Ele tinha medo de Uber Matos, que era um tipo respeitado, um homem sério, um homem de bem. E quando Uber Matos procurou para dizer, companheiro, não podemos nos tornar um país comunista, Fidel Castro abriu um processo contra ele e condenou-o por traição, por ter conversado seriamente com o companheiro, com o chefe sobre isso. Foi condenado a 30 anos de prisão, simplesmente para tirá-lo da cena. E Che Guevara, não podemos esquecer que 6 anos depois, estava começando o processo revolucionário, que dura até hoje, 6 anos depois, foi mandado para Bolívia, onde para
operação abortada e frustrada, onde ele acabou sendo executado. E no fim ficou o que Fidel queria, ele e o irmão Raul. Ficaram os dois, comandando Cuba durante mais de meio século. Mas o tirano, além de ser covarde, os tiranos se tornam também narcisistas e desenvolvem um delírio persecutório. Tem inimigos voláteis, tem o limite da hora. Eles criam narrativas, suposições de conspirações. Então, sempre imagina que alguém está conspirando e, com isso, desenvolvem narrativas que conduzem a ações repressivas cada vez mais violentas. E quanto mais violenta se torna a repressão imposta pelo tirano, mais aumenta o temor e, ao mesmo tempo, mais aumenta o medo que o tirano tem de que a maldade que sabe que está fazendo possa um dia repercutir e virar-se contra ele. Então, mais cauteloso, mais exigente e mais violento. E cai-se numa espiral de violência e de dano moral coletivo. Por isso, rareiam, uma hora de necessidade, rareiam as pessoas virtuosas, os homens corajosos, e avultam os servis, os omissos, os cínicos, os hipócritas. E o tipo mais repulsivo, certamente, que são os sádicos, que se divertem com a maldade que os tiranos fazem. Sim, todo tirano, toda tirania tem a sua multidão de sádicos seguidores que fazem coisas, concordam com coisas, que se divertem com coisas indescritíveis. E foi assim, não foi só em Cuba isso, não. Isso foi sempre ao longo da história, foi assim. Era assim no Coliseu Romano, foi assim na Revolução Francesa, na Praça da Concórdia. Lá estava a multidão delirando com as decapitações enquanto o sangue corria pelas ruas. Foi a cena que descreveu tantos e tantos momentos da história da Rússia durante o período do comunismo, com Lenin, com Stalin. Os dissidentes, os primeiros dissidentes colocados dentro de um barco e uma pedra, amarrados numa pedra e jogados no rio Volga. E depois aos milhões, sim, aos milhões, porque tinham ideias erradas, porque tinham a etnia errada, a profissão errada. O grande mal não foi, talvez, os milhões que morreram, mas foram as centenas de milhões, bilhões talvez, sim, bilhões, que viveram sem conhecer o que seja liberdade. Viveram e morreram sob tiranias, sem conhecer o que é a liberdade. Privadas desse direito humano tão fundamental. Julgamentos fajutos são característicos das tiranias. Julgamentos coletivos são característicos das tiranias. Os tiranos sempre têm muitos a aprender, muitos a executar. Sempre tem. As tiranias não se autocontrolam. É importante termos isso presente. As tiranias não se autocontrolam. Nenhuma tirania faz isso. Elas sempre se aprofundam, elas sempre se agravam. A tendência delas sempre é ir aumentando seu poder, aumentando sua força, aumentando sua repressão, aumentando seu medo e, simetricamente, aumentando também o ódio que desperta, e o incômodo que causa, e esse incômodo faz com que o tirano se sinta ameaçado, mais ameaçado, e aumente a repressão. Vejam que coisa trágica, não? Vejam que coisa trágica isso para quem entra, se vê preso dentro desse círculo vicioso da tirania. Tudo que eu conheço de história, eu já estou caminhando
essa nossa conversa para o fim, tudo que eu conheço de história me mostra que as tiranias não só as tiranias não se remendam, não melhoram, não se abrandam. Elas só vão terminar e só terminam, só se extinguem. Elas não se auto-extinguem. Claro que não, né? Elas só se extinguem quando desanda, quando cai, quando fracassam os pilares que a sustentam. São os pilares que sustentam as tiranias, que precisam, eles mesmos, tomarem a decisão de acabar com ela. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que livre a nação brasileira de toda a tirania e de todo o mal. Amém.